Não sei quem assiste The Chosen aí, mas essa cena foi Lívia que mandou, né, Lívia? A cena dessa música com a cena ali da mulher, a samaritana, encontra Jesus. É algo incrível pensar essa cena e a ilustração ali, né? O filme ajuda mais ainda, né? Para a gente tentar chegar minimamente perto, né, de como seria isso, né? A mulher ali com tanta sede na sua alma e aí encontra Jesus, né? E ela não entende a conversa, tem hora que a conversa muda, a conversa não é mais sobre coisas da terra, é sobre coisas do céu. E eu quero falar aqui sobre isso, sobre a suficiência dessa fonte, sobre o Jesus suficiente. E essa semana aconteceu algo engraçado assim para mim, que eu não estava esperando. Olhando lá o meu e-mail, eu ainda olho e-mail, não gostaria, mas ainda há necessidade, né? Tem aqueles que insistem em usar e-mail. E aí eu olhando lá, não sei que eu fui abrir, e apareceu uma mensagem assim, na hora que eu acessei, do LinkedIn. Já pensou? O meu currículo foi observado, foi visto por, não sei lá, apareceu lá 2 ou 3 pessoas. Foi alguma coisa assim, que nunca tinha aparecido nada sobre LinkedIn para mim. Eu estou no ministério, não sei se você sabe, mas no ministério pastoral a gente não coloca currículo no LinkedIn. E eu nunca mais mexi nisso daí, pô. Eu estou no ministério pastoral já tem... aqui tem 3 anos, mais 1 ano em Campinas, 4, mais 3 anos no seminário, já vai para 7, 8 anos que eu estou fora do mercado de trabalho. E apareceu lá. Aí eu fiquei curioso, né? Nem lembrava que eu tinha currículo. E que eu já fiz isso, e fiz isso por muito tempo na minha vida. Na verdade, eu trabalhei em vários cantos lá em São Paulo. Aí eu, cara, deixa eu olhar esse currículo, deixa eu ver o que tem nesse negócio aqui. Aí eu cliquei lá para acessar, e aí eu vi, é interessante que certas características que eu colocava acerca de mim, as experiências que eu falava, não, eu já fiz isso, fiz tal curso, já trabalhei não sei aonde, e que eu me achava com um currículo tão pouco, mas na época eu ia nas entrevistas e às vezes me dava bem, conseguia falar bem na entrevista. Só que olhando, aí eu comecei a perceber, sendo honesto, agora essas características não são lá tudo isso, não é bem verdade que eu sou isso daí que eu coloquei, mas dava para maquiar, não é? A experiência X que eu coloquei lá, na verdade, foi uma experiência horrível. Eu não gostei nem um pouco de fazer o curso, mas eu fiz. Aí eu coloquei lá no currículo, curso tal, curso X, trabalhei em tal lugar, olha que legal, mas eu sei que eu odiava ir para aquele trabalho, pegava um ônibus lá em São Paulo, aquela vida doida, metrô, e eu morava no pior cenário possível em São Paulo, que é a Zona Leste. Pegava a linha vermelha lá todo dia, era horrível. Mas no meu currículo estava lá, bem bonito, né? Eu acho que a maioria daqui já teve que fazer um currículo, não é? E aqueles que não fizeram currículo, sinto lhe informar, você, em algum momento da sua vida, você vai ter que fazer um currículo. Mas eu queria pensar, fazer um exercício, como seria o nosso currículo em nossa vida cristã? Já parou para pensar nisso? Tendo em vista aí uma vaga na eternidade. Imagine aí se você estivesse concorrendo a uma vaga nos céus e você tivesse que apresentar o seu currículo. Quais seriam as características que você colocaria no seu currículo da sua vida cristã, da sua vida de fé, as suas experiências? Quais são as boas experiências que você tem a falar? Pô, isso daqui, para quem sabe impressionar, não é? O Senhor, impressionar, e Ele olhar, olha só, interessante isso daqui. O que você colocaria no seu currículo? Talvez, o que você já fez em termos de igreja? Aí, isso é uma boa para colocar no currículo, né? Pô, já fui diácono, 4ª pessoa da Trindade na igreja X. Eu tocava violão, ficava na porta, pregava quando o pastor faltava, fazia de tudo. Eu era a pessoa responsável pelo lanche. Eu fundei uma igreja. Eu tenho uma boa frequência. Outra coisa legal de colocar, né? Pô, na medida do possível, se a gente fizer o cálculo aí do ano, minha frequência é boa em igreja. Então, mais um ponto aí para o meu currículo.
Projetos sociais, talvez. Eu sou uma pessoa generosa, eu tenho ajudado de fato, não tenho voltado os meus recursos apenas para mim, tenho dado um bom testemunho no meu trabalho, tenho testemunhado, já tem um tempo. Tal pessoa eu levei para Jesus, aí outra coisa boa, né? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja que se converteram, ou que você falou de Jesus? O que você colocaria no seu currículo aí? A questão aqui é séria, tá? A gente acha engraçado pensar nesse cenário, mas é sério porque a pergunta é: será que você vai ser aprovado? Será que seu currículo será aceito nos céus? Será? Se Deus pegar seu currículo agora, você estava contratado para viver a sua vida eternamente com Deus? O apóstolo Paulo, ele vai nos apresentar o currículo dele. E ao apresentar o currículo dele, ele nos ensina o que a gente deve fazer com o nosso currículo. Isso vai ser muito legal. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Eu estou numa série aí já há um tempo. Você encontra na internet. Alegria Viva, o nome da série. Uma vez ou outra eu volto aqui nessa série. Filipenses, capítulo 3. Essa série é em Filipenses, então as outras mensagens nos capítulos anteriores estão lá no nosso canal do YouTube, Spotify. Filipenses capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o 9. Vamos ler Filipenses 3, versículo 1 até o 9. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E como cantamos aqui, que o Senhor seja a fonte que sacia a nossa sede. Que venhamos encontrar aqui na Tua palavra, essa fonte. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito simples, ele é muito básico, esse texto aqui, muito fácil de entender, com praticamente duas verdades, até mesmo óbvias. Esse texto apresenta o que é o Evangelho, e o Evangelho é algo muito simples. Quem dificulta sou eu, é você que dificulta o Evangelho, não é? A gente brinca no seminário, os professores lá na época eles brincavam, falavam assim: olha, a gente vai, nesses 3, 4 anos que vocês vão estudar teologia, a gente vai te ensinar a falar a mesma coisa, só que de diversas formas diferentes. Porque todo domingo você vai falar a mesma coisa, só que de diversas formas diferentes. Porque todo domingo a gente vai falar sobre o Evangelho, e o Evangelho é coisa simples, é algo muito simples. Só que aí a gente acaba criando tantas regras, e mais regras, tanta bagunça, tanta coisa que confunde. E Paulo, ele está aqui falando contra isso, contra aqueles que de tantas regras que criam, acabam confundindo até o que é crer. O que é crer em Jesus? Se alguém te perguntasse, eu fiz essa, na mensagem sobre testemunhar, eu fiz essa provocação. Se alguém te perguntasse,
você é crente? Sou. Mas me explica, o que é crer em Jesus? O que significa? Quem é Deus? Como que você responderia? O que significa crer em Jesus? Paulo chama estes de que confundem, de que acrescentam coisas e dificultam tudo como cães. Aí no versículo 2, ele vai chamar estes da circuncisão aí de cães. E naquela época não existia aquela raça bonitinha, parece um tapetezinho, como é que é o nome? Esqueci aqui de cachorro. Shih Tzu. Isso, Shih Tzu. Na época não tinha Shih Tzu. Na época, cão era algo muito pejorativo. Na verdade, Paulo estava ofendendo muito essa turma aí. Essa turma era que até concordava com Paulo. Falava assim, olha, eu concordo com Paulo. Jesus veio e morreu na cruz. E de fato, a gente tem que crer em Jesus, tem que confiar, tem que entregar a vida para Ele. Mas essa turma eles acrescentavam. Eles falavam, olha, mas é esperado algo. Não é só isso. Você precisa cumprir alguns ritos. Você precisa ter algumas ações, algumas práticas são determinantes para a sua relação eterna com Deus. Não é só acreditar que Jesus veio e morreu na cruz para te salvar. Percebe que não é de hoje que as pessoas tentam melhorar o seu currículo para serem aceitas. A ideia aqui é melhorar. Para você ser aceito por Deus, você precisa ter algumas práticas. A circuncisão, para eles era isso. A circuncisão, que para hoje nós é o batismo, que é a declaração pública. Naquela época, o que Paulo fala, o que Paulo está ensinando aos filipenses, é que o ato externo, ele não é o seu manifestar do seu coração. Ele é um sinal. Ele é um sinal de algo que aconteceu dentro. Algo que já aconteceu em você. É tipo aliança. Eu, por exemplo, eu sou todo cheio da alergia. Tenho um monte de alergia. E uma delas é dermatite atópica. Quem tem sabe que é um sufoco. Eu não consigo colocar nada. Corrente, pulseira, anel. Então, eu não consigo usar aliança. Já perdi umas 3 ou 4 alianças de ouro, até que eu sentei com a Nayara, a gente combinou, não vai dar certo esse negócio. A gente está gastando uma grana toda vez, porque eu chego aqui, se eu tivesse aqui, eu já teria tirado a aliança e colocado aqui e começado a falar. E aí uma dessas eu acabo perdendo. Então a gente resolveu, eu guardo a minha aliança, deixo ela bonitinha. Mas por não estar com aliança, isso diz que eu não sou casado? Com certeza não. A aliança é um sinal. É um sinal que você pode usar, um sinal cultural que você pode usar, que evidencia uma realidade presente ali. O batismo é a mesma coisa. O batismo é um sinal de algo que aconteceu interno. E aí estes, que Paulo chama de cães, estavam falando, não, a circuncisão, esses atos religiosos são determinantes para você ser salvo. A gente tem religiões hoje, por exemplo, a seita católica, ela sustenta isso. Tanto que ela vai falar que o batismo é uma forma de sacramento. Então aquela pessoa que ainda não se batizou e está morrendo, aí faz de tudo para, vamos batizar, vamos dar um jeito. Por quê? Para ela poder ser salva. Entre outros sacramentos ali presentes. Tudo para quê? Para melhorar o nosso currículo diante de Deus. A pergunta é, o que você precisa para ser salvo? O que você precisa para aliviar sua consciência diante de Deus? Da culpa, do pecado? Algo que eu tenho que trabalhar, por exemplo, na vida dos meus filhos. Ensiná-los a obedecer, que é um desafio, mas ao mesmo tempo ensiná-los que não é pela obediência que eles encontram Jesus. Isso é muito difícil. Eu tenho que fazer com que entre na cabeça daqueles 2 meninos que o que eles precisam? Eles precisam crer. Filho, o que você precisa para ter a vida eterna, para ter Jesus? Você precisa crer. E a gente escuta aí, né, nas EBDs, né, o mundo afora, aí, em tanto canto. Olha, você precisa crer e obedecer. Porque a gente quer que o moleque obedeça. Mas não, ele não precisa obedecer. O que ele precisa é crer. Para encontrar a Jesus, ele precisa crer.
E a obediência é uma outra conversa, que ela vai fazer parte. Mas ela não ela não é fundamentada para a sua salvação. O que eu preciso é crer. A gente, e não é só criança que passa por isso. Quem aqui não já pensou assim, eu vou na igreja hoje, porque vai que Deus não abençoa, né? Essa semana tem uns negócios para acontecer, eu tenho que tomar decisão, vai que eu falto, vai que eu não faço devocional e Deus não abençoa, Deus não vai prosperar. Eu lembro uma vez eu pregando em uma igreja, e aí um cara que era do louvor, acabou o culto, eu estava indo embora, ele me encontrou num posto. E aí veio conversar comigo, e aquele cara estava muito aflito. E aí ele falou que ele estava muito pesado, que estava muito difícil a vida dele, por conta de trabalho, muito trabalho, e ele tocava na igreja, e era igreja que tem culto quase todo dia. E ele tocava quase todo dia, e aí ele não podia faltar. E ele não estava conseguindo dar conta da igreja, mas ele não ia falar para sair. Aí ele falou isso: eu não vou sair, né? Porque vai que Deus pune, né? Vai que Deus me pune se eu falar para sair. E aí eu percebi, cara, ele acha que ele precisa de um currículo para ser aceito por Jesus. E aí eu não sei se eu atrapalhei a vida do pastor dele, mas eu falei: meu irmão, se liberta disso, cara. Você não precisa disso, Jesus já te aceitou, você é salvo em Cristo, você não precisa fazer nada, você não tem condição de fazer nada para ser aceito por Jesus. Às vezes a gente tem isso, tipo, como que eu faço para ser escolhido por Deus? Para ganhar aquela estrelinha no final das contas? Para Deus olhar e falar assim: poxa, não, você mandou bem, olha só, até que você está indo bem. E aí você, no fundo, você se sente orgulhoso da sua espiritualidade, da sua criação de filhos. Não, e a gente compara, geralmente a gente faz isso, justiça própria, quando a gente compara com outros, não é? A gente fala assim: não, poderia ser muito pior, fulano lá. Não dá conta nem de criar o filho dele. Não tá nem, olha o que a família dele faz. Olha como ele se porta no trabalho. No final das contas, o que você está falando? Você está falando: não, meu currículo é melhor que o dele. Deus pode olhar para mim. Deus pode olhar para mim e perceber que eu tenho algumas características aí positivas. E Paulo vai falar que se alguém que deveria confiar na sua própria justiça, era o próprio Paulo. E aí ele apresenta o belo currículo dele, não é? Olha aí o versículo 4. Um currículo incrível. Ele fala: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. E aí ele começa a descrever o currículo aí. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Aqui ele já está falando para os filipenses: turma, eu não sou qualquer um. O que ele está falando é: olha, a minha família não é qualquer uma. Meu sangue é azul aqui. Eu não vim de qualquer tribo. Eu vim de uma das melhores tribos. Uma das tribos mais fiéis na história aí, que foi a tribo de Benjamim. Eu não sou um vira-lata, eu sou israelita mesmo. E ele continua descrevendo o currículo dele aí. Fui circuncidado, israelita da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Paulo era um fariseu. Dos caras que estudavam, que queriam estudar a lei, Paulo era o que se destacava. A sua infância foi forjada para ele ser o cara, alguém de destaque, alguém de total destaque. Qual é o problema disso? O modus operandi do mundo é assim. A realidade das pessoas que estão lá fora é essa, é de performance, não é? É o quanto que você tem a oferecer. Você tem que maquiar bem. É a turma que vai na entrevista e fala: qual que é seu defeito? O meu defeito é amar demais. É que o meu defeito é valorizar, é se importar muito. Você fica maquiando. Você não vai falar que você é preguiçoso, não é? Você não vai falar que você é mentiroso. Meu defeito é mentir, eu minto muito. Já precisou falar isso numa entrevista? Não. O modus operandi é esse, a gente tem que maquiar. E a performance, você tem que parecer sempre melhor. E eu que vim da cultura de São Paulo, de vários trabalhos, eu via muitas vezes mulheres grávidas ou no período ali de TPM, que a mulher fica mal. E quantas vezes eu via mulheres voltando do banheiro com lencinho,
enxugando as lágrimas e trabalho. E aqui no trabalho é alegria, é falando bem, tratando bem. E se tomar alguma bronca, aguenta e continua. Performance. Na própria família, a gente acaba acostumando assim, de mostrar que nós estamos prosperando, não é? A gente vê aí mundo afora, não, olha, fulano, olha, ele foi promovido, olha, agora ele tem tal carro, olha só como a família dele é tão educada, a família dele, o filho dele fala inglês, o filho dele... E a gente gosta de performar e performar. Só que essa não é a dinâmica do Evangelho, essa não é a dinâmica de Jesus. Aí vem uma pessoa cansada disso, porque ela só recebe isso, ela só encontra isso, pessoas tentando performar para ganhar, para aumentar o seu currículo. Aí essa pessoa chega na igreja, e aí ela pensa, não, ali eu vou encontrar pessoas que não estão preocupadas em performar, em se importar apenas com o que tem, com o que são, com o que aparentam ser. E aí o que ela encontra aqui às vezes? Pessoas performando, não é? Pessoas no mesmo modus operandi do mundo. Pessoas que acham que o que vale a pena é o tanto que você estudou, o tanto que você sabe acerca de Deus, o tanto que você entende sobre igreja, a sua experiência, a sua longa experiência. A gente está no processo de fundamentos da fé, né, do curso para se tornar membro. E eu confesso que eu já me deparei aqui com cenas engraçadas de pessoas falando assim, olha, mas eu já tenho 20, 30 anos de igreja. Você acha que eu preciso fazer fundamentos da fé? Modus operandi do mundo. Modus operandi do mundo. O Evangelho não é assim. O Evangelho não combina com isso. O Evangelho não está preocupado com a performance, não está preocupado com o nosso currículo. O amor de Deus por nós, é o que Paulo mostra e vai mostrar aqui, não está fundamentado nisso. É o nosso desafio nos nossos relacionamentos. Por exemplo, eu com os meus filhos. O meu desafio é conseguir entender que eu devo amar Benjamin e Vitor não por aquilo que eu quero que eles sejam. Benjamin e Vitor não são meus projetos para eu mostrar que eu fiz direito, que eu construí uma família muito bem estabelecida. Deus não me chama para amar uma imagem dos meus filhos. Deus me chama a amar os meus filhos, como eles são. No dia ruim mesmo, de provocação, de birra, que a gente está estressado, aquela coisa. No Instagram lá, alguns irmãos acompanham, eu coloco as coisinhas engraçadas, mas no Instagram não vai a parte ruim, não é? Não vai a parte de estresse, de que eu chegue na área, pega esses moleques, some daqui, que eu não quero olhar para eles, não estou aguentando. Essa parte a gente não coloca. Mas eu não devo projetar a imagem de um filho perfeito, como muitas vezes a gente faz, não é? Como muitas famílias acabam fazendo. A gente projeta aquilo porque a performance, minha esposa tem que ser isso, meu marido tem que ser aquilo, a gente tem que ser isso e aquilo. E o modo do Evangelho, ele não é assim. Para Paulo, isso... a gente vai perceber que nada disso, nada desse currículo que o tornava alguém invejável, né? Louvável, nada disso que Paulo tinha o fez aproximar de Deus. Olha que interessante. Nada disso que Paulo conquistou o fez aproximar. Pelo contrário, o distanciou. Paulo, que poderia se gabar de tantas e tantas, e se gabava de tantas e tantas conquistas, talvez o filho perfeito, o funcionário padrão, o marido excelente, a esposa virtuosa, a figura perfeita. Nada disso o aproximou de Jesus. Pelo contrário, o fez perseguidor. Olha só. Eu lembro de uma cena, eu comentei no início do The Chosen, eu lembro de uma cena que eu achei muito bonita, de Nicodemos. Para quem já viu, né? É muito legal. Nicodemos encostado, chorando, e Jesus comissionando os discípulos, partindo, e Nicodemos ali chorando, e vendo que ele não conseguia. Ele não conseguia ir. Ele não conseguia. O coração dele titubeando, meio aquela sensação dúbia. Eu quero seguir a Jesus, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho muita coisa. Eu sou um fariseu, eu sou uma pessoa importante, eu sou um religioso renomado. E ali ele ficou naquele momento, não é? Nada disso aproximou de Jesus, aproximou Paulo de Jesus. Então o que acontece com este homem? O que acontece com Paulo?
Perceba, o melhor de nós. Paulo, eu acho que se você tiver uma visão minimamente equilibrada acerca de si mesmo, você sabe que Paulo, ele é muito melhor que a gente aqui. E o melhor de nós não tinha nada para se gabar. Olha isso. O melhor de nós não tinha nada para se gabar diante de Cristo. O que aconteceu com esse cara? O caminho encontrou Paulo. Paulo foi encontrado por Jesus. O caminho encontrou Paulo, que mudou completamente, que fez com que Paulo repensasse a sua vida, o que a gente pode chamar de conversão. Paulo teve seu coração de fato convertido. Aí qual é o resultado da vida de alguém que tem o seu caminho atrapalhado por Jesus? É a sequência aí do versículo 7 e 9. Eu acho muito bonito, um texto tão simples como eu falei, mas como o Evangelho coloca um canhão de luz nas nossas ações, na nossa vida. Olha o versículo 7 aí. Paulo fala, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Um dos principais homens da época, um perseguidor que agora se torna perseguido. Um homem importante que agora está preso. Lembre-se, Paulo escreve essa carta preso. Um preso que agora evidencia uma vida totalmente diferente. O que aconteceu com esse cara? A única justificativa para ele mudar, porque ele não é o cantor famoso que no final da carreira vira cantor gospel, sabe? Ou quando o mercado não está bom, aí vira cantor gospel. E aí começa a fazer sucesso, e os crentes compram o CD dele, aleluia. Não é o cenário aqui. Paulo estava no auge. Paulo estava no auge da sua vida, com uma projeção incrível pela frente, de se tornar um dos maiores homens da história. Talvez Paulo seria falado em outros termos hoje. Paulo seria aí um grande, ele é na fé cristã, mas seria talvez um grande nome aí, mundo afora. Um dos maiores pensadores do mundo. Paulo caminhava para isso. O que justifica um cara desse ter a sua vida completamente transformada depois desse encontro na estrada de Damasco? A única justificativa é uma parábola que eu lembro. Lá em Mateus 13, Jesus traz uma palavra acerca do que é o reino de Deus. Se você quiser ir, pode ir, aí depois você volta para Filipenses 3. Jesus, ele fala sobre o que é o reino de Deus. Ele usa várias parábolas. E uma delas é no versículo 45 e 46 do capítulo 13, quando ele fala: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Só tem uma justificativa para Paulo ter bagunçado toda a sua vida. Para Paulo ter rasgado o currículo dele, toda a sua formação, todo o seu pedigree, ele ter escanteado isso e escolhido essa outra vida. É porque ele encontrou algo mais valioso. Ele encontrou uma pedra de valor inestimável. Essa é a única justificativa. E qual que é o preço para encontrarmos essa pedra? Na verdade, essa pedra não tem preço fixo. A chamada é que você precisa dar tudo o que tem. Como Eli falou aqui na música, ele compartilhou a história do jovem rico. O preço é esse, é entregar tudo o que tem. É o que Paulo fez. Paulo pegou o currículo dele, rasgou, falou assim: olha, não vai ser pelos meus méritos. Você entende que o Evangelho, ele não é um chamado para que, quem sabe, você consiga balancear os seus atos bons com seus atos maus, através da sua obediência? O Evangelho não é uma balança que você arruma, que aí, eu estava muito ruim, e agora eu faço algumas coisas boas. Então, comparando, e aí pensando daqui para 20, 30, 40 anos, eu acho que dá para dar uma balanceada.
e aí não ficar tão ruim a situação para mim. O evangelho não é isso. O evangelho também não é um convite para que você tenha um padrão mais elevado do que o seu vizinho, um padrão moral. Não, o seu vizinho fala palavrão, faz festa, é bebida, é não sei o quê, e você não. Você é crente, você é diferente, você é da família, você é um conservador, você é isso. O evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho também não é uma mudança de hábitos. O que é o evangelho? O evangelho é a gloriosa verdade de que Cristo fez tudo isso por nós. Cristo fez tudo por nós. E o que era nosso, a culpa, o peso, Ele levou. Aí você pode falar assim, Pedro, mas isso daí é chover no molhado. Eu estou seguindo aqui Paulo. Paulo começa esse texto falando, olha, eu vou escrever de novo essas mesmas coisas para vocês. Por quê? Porque Paulo vai escrever de novo as mesmas coisas. Porque o evangelho não é só para aquele que não conhece Jesus. O evangelho é para mim e para você. O evangelho precisa ser relembrado todo o tempo. Toda oportunidade que a gente tem, a gente precisa lembrar o que é o evangelho. O que é a meritocracia de Cristo. O que é os méritos da obra de Jesus e não os nossos. Agora, tem aquele espertinho, né, que eu acredito que não esteja aqui, mas que sempre vai usar da mensagem da graça que a gente começou falando, né? Não é pelo que sou, não é pelo que faço, o nome disso é graça, não é? Aí vai usar disso para falar assim, olha, então, o que Paulo está ensinando é que eu não preciso seguir um currículo religioso. Esse negócio de orar, de ler a Bíblia, de não sei o quê, eu não preciso ser certinho, não preciso ir para a igreja, nada disso. Paulo ensina que eu posso ser mais tolerante. Mas vamos viver a vida, vamos curtir essa coisa de se envolver com a igreja, ser membro, compartilhar ali, as pessoas falarem sobre a sua vida, orar por você, mas também questionarem suas ações pecaminosas. Esse negócio é muito rígido. Tem um Instagram que eu vejo, aqueles Reels, né, que passam, que a gente nem sabe de quem que é, mas é um cara que faz umas reportagens rápidas, umas perguntas. E aí ele pergunta, de qual religião você seria? De você nunca seria. Aí vários eu escuto. Evangélico. Nunca seria evangélico. Por quê? Não, porque evangélico é um negócio muito rígido, é um negócio muito... só eles, doutrina, e eu acho que não precisa disso, porque o que importa é a nossa conexão com Deus. Mas você acha que religião é importante? Não, é super importante, todo mundo tem a sua religião. E aí tem pior ainda que sempre surge um que fala que é evangélico, mas ele tem o mesmo discurso. Eu sou evangélico, mas não tenho essa coisa assim, essa rigidez com Bíblia, com igreja, não sou assim não, é mais leve. Paulo não caminha por isso aqui não, tá? Muito pelo contrário. Paulo ele não está incentivando em nenhum momento a uma vida assim. Basta nós lermos a palavra de Deus. O que Paulo está falando é que você e eu precisamos depositar o nosso currículo, ou na verdade rasgar o nosso currículo e receber o currículo de Cristo. Porque o nome disso é fé. Paulo está falando sobre fé. As nossas ações diante de Deus, elas têm o seu lugar. Mas não é num lugar de confiança, de segurança de sentido de vida, de propósito, de depósito de vida eterna. O que Paulo ensina é isso. O que Paulo está falando é o que você precisa fazer para ter a Cristo, para ter a vida eterna. Como você consegue uma vaga nos céus, na eternidade? Você precisa ter fé. Aí a pessoa pode falar assim, não, mas peraí, é só isso? Você está me falando que eu só preciso acreditar, só preciso crer em Jesus? O que você precisa fazer é crer. Mas eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo e depois... Não. Você precisa crer. O problema é que crer não é tão simples assim, não é? Crer não é tão simples para o nosso coração. Nosso coração sempre vai caminhar para o outro lado. Fé é a mão que larga a justiça própria e agarra a justiça de Cristo. Que ele fala no versículo 9. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Aí aqui, para a gente ficar alinhados, eu pergunto para você, o que é fé? Fé não é como essa galera subjetiva. Fé não é o que a gente acha. Nessa turma assim, não preciso disso.
A verdade é que, meu irmão, a gente olha para uma pessoa dessa, quando eu vejo essas entrevistas, se eu tivesse com essa pessoa, eu falo assim, muito bem, muito obrigado, mas o que você acha, assim como Paulo fala das experiências dele, para mim é lixo. Não serve absolutamente de nada. O seu achismo, o meu achismo, é lixo. Não serve de nada. Fé é algo sólido. Fé é algo racional. O que é fé? O movimento de fé na Bíblia, quando você pensa assim, não, deixa eu ver o que é fé. Fé não é subjetivo. Fé não é, eu acredito, vou colocar o copinho de água lá e Deus vai fazer, vou fazer tal coisa e Deus vai agir. Não. Fé, ela tem pelo menos 3 movimentos. Convicção, confiança e compromisso. Toda vez que você vê a palavra de Deus falando sobre fé, essas 3 características estão presentes. Não é um negócio subjetivo. Fé, convicção. Convicção de que Jesus Cristo veio, de que a história é conforme a palavra de Deus, como o próprio Deus a descreve, e ele veio, morreu e ressuscitou. Eu tenho convicção disso. Isso é mais real do que o que a gente está vendo aqui. Isso é mais real do que isso daqui vai acabar, vai se perder. Uma hora vai virar lixo, uma hora vai sumir. Mas a minha convicção em Jesus, ela é muito mais palpável do que isso aqui. Mas não é só convicção, lembre-se, 3 movimentos. Convicção, confiança. Eu confio minha vida a isso. Fé agora eu deposito minha vida. Foi o convite de Jesus que a gente cantou, né? Para a mulher samaritana. Olha, se você beber da fonte que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, você precisa confiar tudo, você precisa depositar sua vida em mim. Senão você vai continuar buscando outras fontes. Senão você vai tentar outros amores, outros afetos, e não vai dar certo. Você precisa acreditar sua vida em mim. Isso envolve confiança. Não é ter plano B. E um terceiro movimento, compromisso. A fé é evidenciada no seu compromisso com Jesus. Olha onde entra a obediência aí. Obediência entra num manifestar, não é um meio. Obediência entra num manifestar. Você tem fé em Jesus? Tiago vai falar, então mostre as suas obras, mostre a sua vida. Então esse discurso aí, tipo, não, eu amo Jesus, mas não preciso disso, não preciso daquilo, minha vida não combina nada com a fé cristã, não combina nada com a palavra de Deus. Ter fé em Jesus é assumir um compromisso com Ele, um compromisso de obedecê-lo. Ele mesmo fala, quem o ama? É aquele que o obedece. Olha onde entra a obediência. Obediência é um manifestar de uma vida que foi salva. No final das contas, uma mensagem simples. No final, o que Paulo está falando para nós é: nós já fomos aceitos. Você já foi aceito. Pelo amor de Deus, se liberte da performance. Se você errar, e você vai errar amanhã, vai errar daqui a algum tempo, você vai desanimar. Você vai ter até dúvidas, mas Deus não abandona um filho seu. Nós somos salvos, e uma vez salvos, estaremos eternamente guardados em suas mãos. Paulo fala em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Nada, absolutamente nada. Paulo fala em Efésios que o Espírito Santo é o selo da garantia da eternidade em você. Você é uma propriedade de Jesus. E o Espírito Santo é o selo que te marcou. Você acha que você consegue fugir das mãos de Deus? Não há como. Aquele que Jesus alcançou. Deus não perde as suas ovelhas. Se liberte do jugo da lei da morte, da letra morta, dos fariseus, daquilo que as pessoas acrescentam e tantas coisas, você precisa disso, precisa daquilo. Não, meu irmão, você precisa crer. Se você ama Jesus, você é alcançado por Jesus. Você só precisa crer, só precisa ter fé. Mas lembre-se que fé não é emoção. Lembra de Nicodemos? Chorando ali. E aí ele tem que olhar para o coração dele e falar assim: eu não consigo. No final das contas, a história dele é boa, não é? Graças a Deus, Jesus o alcança. Mas o jovem rico que a gente contou teve um fim triste. Você precisa crer. Você precisa crer. E isso é sustentado no amor de Deus por você. É totalmente diferente quando você encontra um crente que vive assim, conforme Paulo está mostrando, que pegou o currículo dele e falou assim: meu irmão, isso aqui é lixo.
Irmão, quem sou eu para colocar na conta de Deus? Chegar e falar assim, Deus, mas olha só o que eu faço, o que eu fiz, a minha experiência, tanta coisa que eu já vivi, tantas experiências com Deus, mas Deus já me falou de uma forma. Não. Meu irmão, isso aqui não importa. O que importa é quem é Jesus para mim. O que importa é que eu acreditei em minha confiança. É totalmente diferente alguém que crê assim e vive. E aí vive em obediência, vive em amor. Aí você pergunta, mas por que você veio para a igreja? Porque faz sentido, faz parte de quem eu sou ser igreja. Mas por que você obedece a Bíblia? Porque eu amo Jesus, Jesus me salvou. E eu vou fazer isso, é isso que faz sentido, é isso que está no meu DNA. Por que você luta contra o pecado? Porque o pecado te angustia. Por que você não vive como aquele outro lá? Como aquele pseudo-crente lá do trabalho? Que ele faz tudo que todo mundo faz e para ele está tudo bem, não dá nada. Não, eu não consigo viver assim porque eu sou de outro mundo. Jesus me alcançou. Está no meu DNA. Se eu tentar fazer isso daí, Jesus vai entrar no meu caminho, vai me atrapalhar e não vai me deixar. Porque eu fui salvo, faz parte de quem eu sou agora. É totalmente diferente alguém que vive assim, de alguém que vive no peso e no medo. E aí onde a religião deita em cima, tantos líderes religiosos deitam em cima do medo, através do medo. Não são poucas vezes que eu tenho conversas com pessoas aqui, e que falam desse jugo, desse peso que já foi carregado, do peso de pessoas que colocam tantas coisas, falam, não, isso é pecado, aquilo é pecado. Aí chega aqui e encontra o pastor tatuado, aí encontra o pastor que gosta de música popular brasileira, aí a pessoa dá uma bugada no cérebro. E, cara, vamos conversar sobre fé, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre aquilo que está na Bíblia e aquilo que não está, que você não precisa carregar. Você não precisa desse peso, você não precisa carregar o medo, você não precisa achar que você vai ser amaldiçoado se você não fizer isso ou aquilo, se você não dá o seu dízimo, meu irmão, o devorador vai entrar na sua casa e vai... Você não precisa disso. Se liberte disso, seja livre e viva em obediência, e viva em amor, não viva para os seus prazeres, viva em santidade, como alguém que encontrou a pedra de maior valor, como alguém que foi encontrado na estrada de Damasco. Isso é o Evangelho, um Jesus suficiente, um Jesus totalmente suficiente. A Bíblia sempre vai nos dar dois caminhos, e aqui eu encerro. O primeiro caminho é você tentar agradar a Deus, mas ao mesmo tempo tentando fugir dele. Você tenta uma vida religiosa, mas você sabe que o seu currículo, você até coloca lá no currículo, mas você sabe que não é muito bem assim. Não, eu leio a Bíblia todo dia, mas você sabe que não é lá todas aquelas coisas, aquela leitura. Você sabe que os seus relacionamentos, você sabe que você não é tão honesto assim, tão fiel. Mas aí você sustenta essa imagem, porque você quer agradar a Deus, mas ao mesmo tempo você está fugindo de Deus. No final das contas, esse caminho é o caminho onde a gente quer agradar a nós mesmos. Ou você escolhe outro caminho, e o outro caminho é Jesus. O outro caminho é Jesus. O outro caminho é fé em Jesus. É Jesus, eu creio no Senhor. Eu tenho vários problemas aqui para resolver na minha alma, vários problemas morais, vários problemas em meus relacionamentos, e eu preciso de perdão, eu preciso de cura, e eu preciso de lutar contra os meus pecados, mas eu confio nos teus méritos. Eu preciso do Senhor. O mesmo sangue que me lavou é o mesmo sangue que me cobre dos meus pecados. Então, Jesus, me ajuda, me ajuda. Aí você sai daqui como um pecador miserável. Porque se você encontrar outro pecador miserável, você não vai mostrar o seu currículo para ele. Você vai falar assim, não, deixa eu falar de Jesus também, deixa eu te lembrar quem é Jesus. Deixa eu falar que esse Jesus me alcançou e me transformou e me ama a despeito de mim e me transforma e me torna mais santo, me torna mais obediente. E aí você é alinhado com a mensagem do Evangelho. Uma mensagem tão simples, não é? Mas que a gente precisa ser relembrado. E eu espero que Deus continue falando várias outras vezes. Olha, eu vou falar de novo para vocês. O que é o Evangelho? O Evangelho é a confiança nos méritos da obra da cruz. O Evangelho é você abrir mão dos seus méritos, entender que o seu currículo ele tem um lugar guardado lá no inferno e não em Jesus Cristo. E aí ele nos lembra de novo. E aí nos lembra de novo, para a glória dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela simplicidade do teu Evangelho, mas também a gente ora
pedindo graça, pedindo fé. Porque é um desafio, Deus, é um desafio num mundo onde a gente precisa evidenciar tanto, falar tanto da gente, mostrar que nós temos tanto e fazemos tanto, nos esconder. Como é difícil a gente chegar diante do Senhor limpos, sem máscaras, e revelar quem somos. E aí descansar na tua dependência, descansar sabendo que o Senhor é o que faz, o Senhor é o santo Deus, é o Senhor que santifica, é o Senhor que me liberta, e eu não preciso fingir, eu não preciso correr, eu não preciso ter medo, eu preciso ter fé. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e oro por mim aqui, Deus, também. Como é fácil a gente se esconder numa figura religiosa e sustentar uma aparência e tentar manifestar algo, mas como eu preciso, Pai, abandonar a performance, abandonar isso e ser quem eu sou diante do Senhor. Porque o Senhor me ama como eu sou. O Senhor não espera de mim uma melhor versão para me amar. O Senhor não espera dos meus irmãos aqui uma versão mais obediente, uma versão mais pura, para daí sim o Senhor nos amar. O Senhor nos ama. O Senhor nos amou no nosso lamaçal de pecados. E o Senhor tem nos transformado. Nos ajude a não rejeitar a mensagem da graça. A lembrar que é por conta da sua graça que nós podemos mudar. É por conta da sua graça que eu posso dizer não ao pecado. Senhor, e se tem alguém aqui que diante dessa mensagem precisa reconhecer, eu oro, Pai, para que o Senhor fale ao seu coração agora e queime desesperadamente no coração dessa pessoa. Para que essa pessoa possa ter o seu fôlego de vida em Ti. Que o seu respirar seja tomado agora pela Tua presença. Que essa pessoa possa sair daqui e falar aos quatro cantos: eu encontrei a pedra de maior valor. Eu encontrei a fonte que sacia a minha sede. Que a religião não saciou. Que os relacionamentos não saciaram. Que as minhas projeções não saciaram. Eu encontrei a fonte de maior valor, que é Cristo. Nos ajude, Deus. Nossa oração, gratos pela mensagem rica do Teu simples Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.